nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós falamos sobre a subida de Jesus a Jerusalém. Quando ia se completando o tempo para ser elevado aos céus, de São Lucas, no capítulo 9, versículo 51 de seu Evangelho, Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Com essa decisão, ele indicava que subia a Jerusalém pronto para ali morrer. Por 3 vezes, Jesus tinha anunciado a sua paixão e a sua ressurreição aos discípulos. E quando ele chega em Jerusalém, quando ele avista Jerusalém, Jesus chora sobre ela. Até hoje existe um lugar em Jerusalém que é o memorial desse evento da vida de Jesus. Quando ele diz, se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, está escondida aos teus olhos. Ou aquela passagem tão significativa do capítulo 23 de São Mateus, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas teus profetas, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, e tu não permitistes. E aí nós chegamos ao parágrafo 559 do nosso catecismo, a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Como Jerusalém vai acolher o Messias? Sabemos que Jesus sempre recusou durante a sua vida essa tentativa que o povo tinha de querer fazê-lo rei. Então, São João, por exemplo, no capítulo 6, versículo 15 do seu Evangelho, depois da multiplicação dos pães, quando ele saciou a multidão com pães e peixes, a multidão queria fazê-lo rei, mas ele escapou do meio do povo e foi para um lugar deserto, para onde ele pudesse estar a sós com o Pai. Mas naquele momento em que ele entra pela última vez na Cidade Santa, ele acolhe a aclamação do povo e ele vai escolhendo o momento e preparando os detalhes da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai, e também da revelação do tipo de messianismo que ele veio trazer. Sabemos que nos tempos de Jesus havia vários tipos de Messias sendo esperados. Aliás, diga-se de passagem, essa é uma pergunta que eu costumo fazer aos crismandos no dia da crisma. O que significa dizer Jesus é o Cristo, ou Jesus é o Messias? Naturalmente, Cristo e Messias não são sobrenome, não são nomes de família, são títulos que Jesus recebe. E quando dizemos Cristo, a palavra Christos em grego quer dizer ungido. Jesus, no início do Evangelho de São Lucas, diz, o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque Ele me ungiu. Ele faz isso lendo uma passagem do profeta Isaías. Então a palavra Cristo quer dizer ungido, e vindo do grego. E a palavra Messias quer dizer a mesma coisa, ungido, só que Messias vem do hebraico. As duas, traduzidas em português, significam ungido. Jesus é o grande ungido do Pai. De modo que no Antigo Testamento se esperava um libertador, um rei, um líder, um ungido com o Espírito de Deus e que deveria conduzir o povo segundo o projeto de Deus. Só que com o passar do tempo foram sendo construídas imagens do Messias, daí o nome messianismos, né? Que não condiziam com aquilo que Jesus veio trazer. Alguns esperavam um Messias militar, que iria convocar o povo às armas e expulsar os romanos, por exemplo, né? Seria um Messias guerreiro. Outros esperavam um Messias que viria para restaurar o culto no templo nos mínimos detalhes, que iria restaurar e fazer cumprir a lei de Moisés nos mínimos detalhes. Outros esperavam ainda variados tipos de Messias. E Jesus, em Jerusalém, ele vai mostrar a que ele veio e o tipo de messianismo que era o seu. Isso fica muito claro, sobretudo na última ceia,
quando ele se dobra, ele lava os pés dos apóstolos e ainda diz aos apóstolos: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Pois bem, se eu sou o vosso mestre e senhor e lavei os vossos pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, ao entrar em Jerusalém, Jesus estava se preparando, ele acolhe e ele vai manifestando em detalhes o significado da sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai. Lucas 1,32, quando Jesus nasce, né? Ainda em Belém, ele é chamado como filho de Davi. Nós cantamos, né? Hosana, Hosana ao filho de Davi. Por que isso? Porque se esperava que o rei Messias seria um descendente de Davi. Existe no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, uma profecia feita pelo profeta Natã a Davi, dizendo que da sua descendência, a sua descendência seria estável e o cetro de Davi permaneceria para sempre. De modo que mesmo depois de ter experimentado as vicissitudes do exílio e tantas outras perseguições, permanecia firme na mente do povo essa esperança de que o Messias viria, e viria justamente da casa de Davi. Então, Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele é aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Então, a palavra Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana quer dizer salva-nos, dá a salvação. Então, vemos aqui o significado messiânico dessa entrada de Jesus. Por outro lado, já na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós vemos uma grande diferença. Ele, a quem o Salmo chama de o Rei da Glória, ele entra na sua cidade montado num jumentinho. Ele não entra no cavalo das cavalarias, nas montarias dos príncipes, ele entra numa montaria da gente simples, dos pobres. E ele não conquista a filha de Sião, que é Jerusalém, chamada assim, filha de Sião, ele não conquista a igreja. Jerusalém é figura da igreja. Sabemos no Apocalipse que a nova Jerusalém, que é a imagem da igreja triunfante, desce do céu. Ele não conquista a filha de Sião nem pela astúcia, nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. João 18, 37. Por isso, os súditos de seu reino nesse dia são as crianças e os pobres de Deus, que aclamam como os anjos anunciaram aos pastores. Hosana, Hosana ao filho de Davi. Esses são os súditos de Jesus, os pobres, os pequenos, os humildes. A aclamação deles, bendito que vem em nome do Senhor, que está no Salmo 118, versículo 26, é retomada pela igreja na oração do santo, né? Da liturgia eucarística. Santo, 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 bendito é aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Em cada missa nós rezamos dessa maneira para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. Então que nós possamos, a cada vez que celebrarmos o Domingo de Ramos, entrarmos sempre mais nesse contexto da entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa, mas uma entrada triunfal marcada pela sua identificação justamente com as crianças, com os pequenos, com os pobres. Não é uma entrada de um dominador, de um conquistador que pela violência tomava conta da cidade. Que o nosso bom Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine para mergulharmos sempre mais nestas realidades da nossa fé. Que assim seja. Amém.